Metendo o nariz no filme alheio. Bem-vindos, amigos do Faro Frame. Hoje é um dia especial. Bom, amigos, gostaria de compartilhar com vocês a minha participação no Festival de Brasília de Cinema Brasileiro, na sua 58ª edição, comemorando os 60 anos de festival. Participei de diversas mostras e inclusive debates. Infelizmente não cheguei a tempo para assistir o lançamento do Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, mas consegui ainda assim assistir 30 obras, entre curtas e longas metragens, e participar de alguns debates, fazendo perguntas no melhor estilo Faro Frame, metendo o nariz no filme alheio. Confiram a seguir alguns destaques. Vamos lá, amigos! Na mostra competitiva de longas, a obra Futuro Futuro, do cineasta gaúcho Davi Preto, foi consagrada com o prêmio de melhor longa-metragem pelo júri oficial. A produção levou ainda os prêmios de roteiro, montagem e menção honrosa para o ator Zé Maria Pescador. A trama se passa em um futuro próximo, onde os avanços em inteligência artificial coexistem com o surgimento de uma nova síndrome neurológica. Confira o trailer dessa distopia chuvosa e cerebral. Uma casa amarela com 2 andares. Um lago de água cristalina. Um jardim verde com a grama parada. Uma rua limpa e tranquila. Tente imaginar. Tente imaginar. Raios de sol atravessando folhas de uma árvore. Uma varanda com balcões aconchegantes de água para a cidade. Uma cidade uma natureza. Tentem imaginar cada detalhe. Ainda na mostra competitiva de longas, outro grande destaque foi a produção Corpo da Paz, do cineasta paraibano Torquato Joel, aquele que já entrevistamos aqui no canal. Este filme é pura poesia visual e técnica refinada. Arrebatou os troféus de melhor edição de som, melhor trilha sonora, melhor direção de arte e melhor fotografia. A trama se passa em meio à ditadura dos anos 60, no sertão da Paraíba, onde o jovem Teobaldo vive um conflito entre seus desejos e a repressão ao seu redor. A chegada de um misterioso pesquisador americano ao centro do Denox transforma sua rotina e desperta tensões profundas. A seguir, confira o trailer desta obra e a participação do Faro Frame no debate com a equipe do filme. Tão bonita e bela, olha a rosa amarela, tão bonita e bela. Ai, ai, meu lenço, pra me enxugar, essa despedida já me fez chorar. Ai, ai, meu lenço, pra me enxugar, essa despedida já me fez chorar. Meu Deus, o que será que está acontecendo com meu filho? Deus castiga os pecadores. É, Deus castiga, tá vendo? Deus castiga os pecadores, porque o olho de Deus vê tudo.
Tu é? O bem-estar dos Estados Unidos depende de toda a América Latina. Eu soube que ele tá com a namorada, uma tal de Norma. América. Agora o Gustavo Longo, não é? Que diz que é leigo, mas ele tem um canal de bastidores do cinema. Isso aí, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Então, novamente, meu nome é Gustavo Longo, vou falar o meu canal, chama Faro Frame. Inclusive, fiz uma entrevista com o Torquato, numa viagem, projeto que eu fiz, viajando o país, e eu conversei com cineastas por todo o país, né? Bom, a pergunta, inicialmente, eu vou passar aí para o Torquato, porque eu imagino que os responsáveis pela trilha sonora, edição de som não estão aqui, né? Mas trilha sonora é algo que me encanta sempre nos filmes. Eu busco entender e compreender como o encaixe nas cenas e eu tenho uma atenção especial a isso. Eu entendo que a trilha sonora ajuda a ter a sensação do que se busca entregar. E em algumas situações a trilha sonora pode ser algo que incomode, né? E nós sentimos isso. Eu comentei com minha esposa, a cena incomodou de fato, né? Quando existia um som muito forte, algo que trazia essa sensação. E eu gostaria que o Torquato pudesse comentar um pouco a respeito dessa decisão de trilha sonora, como foi essa construção, de uma maneira mais geral. Eu entendo que os profissionais principais não estão aqui, mas o Torquato pode comentar. E eu queria fazer uma segunda pergunta, talvez aqui para o Rodolfo. Aquela cena que foi mencionada a respeito da mãe conversando com o padre, fazendo um momento divã, né? Conversando com o padre que recebia as informações da sociedade, da comunidade. O contraste da cena me remeteu ao Sétimo Selo do Ingmar Bergman, aquele contraste mais pesado e só uma luz no rosto dela em perfil. Eu gostaria que fosse comentado um pouco a respeito se teve essa inspiração ou quais outras inspirações estiveram também na arte do filme. Muito obrigado. Então, o trauma de Teobaldo se instala a partir do momento que a mãe falaga ele no banheiro com outro menino, né? Então, esse foi o caminho que a gente encontrou para estimular essa tensão, né? Esse incômodo do garoto foi a partir dele. Foi, sobretudo, a referência da situação dele que a gente começou a usar a trilha sonora, né? Trabalhar a trilha sonora. À medida que o tempo vai passando, né? O garoto, a coruba vai se instalando no corpo dele, na cabeça dele, né? Porque ele estava um menino que... Espera aí, momento dicionário. Coruba é sarna. Eu nunca imaginei na minha vida, não conhecia esse termo. Então, ele vai se instalando nele e aí ele tem a sorte que eu não tive, né? Por isso que tem uma parte da história de Teobaldo que não é minha, né? Depois de 20 anos de terapia, eu consegui encontrar um caminho e expõe isso a partir do filme, exorcizo isso. Teobaldo, então, todos os personagens eu peguei de crianças e de adultos da minha infância. Gentil existiu realmente. Gentil era um cara que era motorista, não tinha essa personalidade de Gentil do filme, mas era um cara que estava sempre dentro lá de casa e era motorista do meu pai, porque ele trabalhava no Nenox também. Então, a chegada de Lavaux é a retenção de Teobaldo. E essa construção da trilha foi pensada em todo esse percurso do trauma de Teobaldo. A partir daí a gente levou para outros personagens, mas com uma ênfase bem menor. Sobre aquela cena, nunca tinha feito a relação com Bergman, mas faz todo sentido. Aliás, é um momento bem do cinema dele, que é super existencialista, né? Mas o fotógrafo com quem ele trabalhou muito, Sven Nykvist, sempre foi uma referência para mim também.
achei muito a ver com o filme, porque ele trabalha muito bem com luz natural, com poucas fontes, e sempre foi a proposta desse filme. E visualmente, a fotografia nasce principalmente do ponto de vista visual, antes de pensar assim, em enquadramento e planificação em si, que logo a gente teve o entendimento que esse filme era sobre memória também. E uma base, Torquato trouxe duas bases, para além da memória em si, dele, né? E claro, do roteiro, que é a matéria-prima principal da gente para se interpretar e materializar, que foram as fotografias de família, da infância, que, como a gente sabe, com o passar do tempo, por efeito físico e químico, vai perdendo cor e vai perdendo a saturação também. Então dá esse tom mais para o sépia, mais amarelado, e adquiria essa nostalgia que ficava muito presente também nos relatos de Torquato, desse lugar mais idílico. E de fato lá onde a gente gravou, é exatamente a cidade, é exatamente o lugar, e aquele acampamento do Dano. Se diz acampamento do Dano? Na verdade, o termo acampamento não é próprio, mas era como a população comum chamava. Era um centro de pesquisas. E certamente a palavra acampamento, que é como todo mundo ainda hoje chama, vem do acampamento para a construção da barragem. Isso na década de 20, então o nome ficou como acampamento do Dano. Sim. E aí a gente disse, não, aqui tem algo interessante que tem tudo a ver com... E partia de algo orgânico, assim, de uma proposta, né, dele, pessoal, e que a gente poderia traduzir, porque depois o conceito a gente tem que traduzir materialmente, né? E também um fotógrafo fotógrafo de estilo, chamado David Halliday, que ele tem uns trabalhos muito interessantes com natureza morta, e tinha essa qualidade também, muito parecida com o que a gente estava buscando. Então, eram dois referenciais visuais muito importantes para a gente. E depois, pela proposta do filme, e no final das contas também, cinema não é literatura, que a gente tem papel e caneta e pode criar qualquer coisa, né? A gente tinha um orçamento, e que isso tem que virar estética também. Mas como dá sentido, porque tem que fazer sentido no filme também. Então, foi o conjunto de toda essa obra que resultou na fotografia. E fotografia é uma equipe, Diego, além de montador, é colorista, contribuiu muito, grande parte é o olhar dele também, assim como a equipe de câmera e elétrica e maquinaria, mas a contribuição na cor é tremenda. E diga-se de passagem, depois do nosso panteão de cinema paraibano, que curiosamente está presente aqui, Bertrand, Marcos e Torquato, Diego é considero o maior documentarista paraibano. Vale muito a pena ver o Silvio, que está aí para lançar um lugar. Ele vai trabalhar de graça no próximo filme. Na mostra competitiva de curtas, Couraça, de Susan Khalil e Daniel Arcades, foi aclamado pelo júri popular como melhor curta e também ganhou o troféu de melhor atriz com Laís Machado. Com uma estética potente e uma mensagem de resistência, o filme se transformou em símbolo de afeto e luta. A seguir, confira o trailer desta obra e a participação do Faro Frame no debate com a equipe do filme. Tava ajeitando um bornal, olhei pro lado, vi Lampião no pé, começou a atirar. Quando eu vi que era volante, eu corri, escondi. Será que o Lampião tá vivo? Deve de estar, homem. Sei não. Cadê o padre? Padre! Padre! Tá vendo que o padre não vem, é o menor dois? Como é teu nome? Não sei nem teu nome, homem. Pra quem saber? A cangaça acabou. Acho que a gente não vai mais pro mesmo canto. Que canto? Sei, Zé. Você vai pra um canto, eu vou pro outro.
Olá, bom dia, meu nome é Gustavo Longo, eu sou um curioso do cinema e tenho um canal de bastidores de cinema no YouTube. Né? Eu queria uma pergunta também para a equipe do Couraça. Eu me recordei de uma referência que existe no Tarantino, na cena da Xoxana, logo no começo, que ela foge. Eu não me recordo exatamente, mas é uma referência de um western mais antigo também, né? Mas eu me recordei nesse momento do Tarantino. E eu achei um enquadramento e um plano muito bonito. E eu queria que vocês explicassem um pouco melhor a decisão com esse plano, como que vocês resolveram demonstrar, que era uma aridez também do padre, que não queria acolher os dois, mais a mulher grávida que tinha acabado de dar luz ao filho, né? Então foi uma cena muito forte e me tocou nesse sentido também da iconografia que foi apresentada, né? Muito obrigado. Então, sobre os planos, né, do Couraça. Eu acho que todo mundo que faz audiovisual independente, todo mundo que está com os orçamentos atuais, isso decide muita coisa. A gente passou 2 meses procurando o lugar ideal para gravar. E a princípio a gente estava com muito medo de ter que fazer um filme com planos muito fechados, por conta da dificuldade de transportar uma equipe para um espaço que pudesse dar a dimensão dos planos que a gente conseguiu fazer. Foi muito difícil, assim, mas nosso desejo sempre foi de pensar este lugar, do pequenininho para o grande, do pequenininho para o grande. Então, o trânsito do filme é esse, né? A gente começa com os pés da Dezinha, depois a gente vai para os pelos dos 2 personagens, né? Então, e aí daquele pequenininho, de repente, a gente vai para um lajedo grande. Então, o processo de planificação nosso era muito brincar com isso, que também é a curva do filme, né? Tipo, você vai para um pouco da ação, você vai para o poético, vai para a ação, vai para o poético. Então, eu adoro o Almodóvar também, mas fiquei feliz de ouvir isso, porque não foi uma referência pensada no momento pra gente. Mas o caminho, ele é essa brincadeira, o tempo inteiro, de fechar e abrir, fechar e abrir. A gente teve um medo muito grande de fazer um filme todo fechado, porque, enfim, a gente estava com muitas dificuldades e a gente queria levar todo mundo com o mínimo de condições para poder gravar no sertão, que quem já gravou sabe que não é fácil. Bacana você falar da Xoxana, porque eu não tinha atinado, e realmente, porque para a gente a construção ali é o final de Central do Brasil. É o corre do guri no final de Central do Brasil. E agora quando você falou da Xoxana, caramba, Xoxana, é verdade. Mas ali o olhar foi na direção do Central. A gente tinha, inclusive, como o Deus falou, né, como a gente estava trabalhando com o que foi feliz, o encontro com o local, eu me lembro que quando eu cheguei lá para fazer a decupagem da porteira com o Cláudio, que é o diretor de fotografia, que a gente fez, tem até filmado, a gente dança junto, eu e ele, para dizer o movimento, e acho que é ali que ficou mais Xoxana ainda e desapartou do Central, porque a gente não tinha aquela subida para poder fazer de câmera. Mas boa lembrança da Xoxana. Na mostra Caleidoscópio, o paulistano Cristiano Burlan apresentou uma releitura ousada de Nosferatu, misturando horror expressionista com crítica social. O clássico vampiro ganhou um novo significado, tornando-se metáfora dos fantasmas urbanos do Brasil. A seguir, confira o trailer dessa obra. Senhoras e senhores, damas e cavalheiros, diretamente das catacumbas do Érebro mais profundo, é com imenso desprazer que trago para vocês um ser cuja simples menção é capaz de tocar fogo no rabo dos rapazes mais corajosos. Um espectro modorrento cujo poder transcende a compreensão humana. O Senhor da Peste, o Imperador da Escuridão,
o pestilento, o tinhoso. Se antes ele era a peste e a maldição, hoje não passa de um farrapo. Um arremedo de homem subjugado pelo peso dos anos. Nosferatu. E para fechar com chave de ouro, Fernanda Montenegro, aos 95 anos, recebeu o troféu Candango pelo conjunto da obra, um momento histórico de reverência e emoção. O cinema brasileiro vive, e vive intensamente. Se você curte cinema que transforma, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e comente qual desses filmes você quer ver primeiro. Porque Brasília não é só política, é também paixão pelo cinema. Action!